E aí pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos de volta à nossa aula de FM03, terceira aula de Física Mecânica. A gente estava falando sobre vetores, mas a gente estava falando de um jeito puramente matemático, né? Agora a gente vai aplicar eles à física. Então vamos falar do vetor velocidade instantânea. O vetor velocidade instantânea é o seguinte: considere um móvel descrevendo uma trajetória curva, então que seja fazendo uma circunferência. Em cada ponto da trajetória, a velocidade vetorial é representada por um vetor naturalmente, certo? Então, sempre que a gente desenhar o nosso corpo, a gente puxa uma flechinha e desenha. Essa é a velocidade do nosso vetor. Porque através do vetor a gente pode saber qual que é a direção da velocidade, então qual que é a direção do movimento, consequentemente, o sentido, para onde ele está indo, e a intensidade, qual que é a velocidade que ele está andando. A intensidade, o módulo do vetor intensidade, dá o módulo da velocidade que o nosso corpo está andando, perfeito? Então, ó, para cada instante é o vetor velocidade instantânea, então para cada instante vai ter um vetor diferente. A gente vai ter um vetor aqui, ó, então no instante 1 ele tinha a velocidade v1, no instante v2 ele tinha a velocidade de v2, e no instante v3 ele tinha a velocidade de v3. O que mudou de um para o outro? A direção, certo? Então, porque o que acontece? Ele foi mudando a trajetória, ele está percorrendo uma circunferência e a direção vai consequentemente mudando. O vetor vai fazendo assim, né? Em cada ponto, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória e tem as seguintes propriedades. A intensidade coincide com o módulo da velocidade escalar instantânea. Então, conforme eu falei para vocês, o módulo, o tamanho do vetor velocidade instantânea, ele tem o mesmo módulo da velocidade escalar instantânea, perfeito? Ele vai ser sempre tangente à trajetória. E o sentido é o mesmo do movimento, perfeito? Então, se o nosso corpo está percorrendo uma circunferência, o sentido vai ser sempre o mesmo do movimento, perfeito? A gente vai ver daqui a um pouquinho no estudo de movimento circular. Vetor aceleração, do mesmo jeito que a gente representa a velocidade como um vetor, a gente representa a aceleração como outro vetor. Por quê? Velocidade, a gente precisa saber a direção da velocidade, a gente precisa saber o módulo da velocidade, a gente precisa saber o sentido da velocidade. Mesma coisa com a aceleração. Então a gente precisa saber a direção da aceleração. Então, um exemplo de aceleração, a gravidade. A gente precisa saber a direção. A gravidade ela é na vertical ou na horizontal? Ela é na vertical, obviamente, né? Porque a gravidade não puxa a gente para a esquerda nem para a direita. Ela puxa a gente para baixo. Ou seja, a gente já definiu o sentido também, para baixo. Então é vertical para baixo. E o módulo da gravidade a gente também já conhece, mais ou menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração vetorial instantânea é a aceleração vetorial em cada ponto da trajetória, também representado por um vetor. Desenhando aqui, ó, a gente vai ver por que a aceleração é esse vetor um pouquinho estranho, mas mais para frente. Então vocês podem ver ali, ó, a trajetória é essa seta bem grande, curva, né? O vetor velocidade ele está tangente à trajetória e na direção do movimento. Então, o vetor aceleração ele pode ser decomposto em duas componentes. Aceleração tangencial, sempre tangente à trajetória, e aceleração centrípeta, sempre perpendicular à trajetória. Perfeito? Então, propriedades da aceleração tangencial. Intensidade coincide com o módulo da aceleração escalar da partícula. Direção é a mesma do vetor velocidade. Sentido, o mesmo do vetor velocidade em movimentos acelerados e sentido contrário ao do vetor velocidade em movimentos retardados. Propriedades da aceleração centrípeta. A intensidade dela segue essa regrinha aqui, v ao quadrado sobre r, onde r é o raio da trajetória. A direção é radial, coincide com o raio da trajetória e o sentido é dirigida para o centro da curva. Então o que a gente tem aqui? Vamos ver na câmera documento, que eu vou deixar tudo bem claro para vocês. Então a gente tem a nossa trajetória, a gente tem uma circunferência aqui, ó. Ok? Então ela tem um raio R. Então suponha que aqui, né, essa circunferência, ela seria um anel, por exemplo,
E o nosso corpo é uma bolinha que fica presa no anel. E ele fica girando aqui, em volta. Então, no sentido horário. Então, nesse instante, a minha bolinha ela vai ter essa velocidade aqui. Porque o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Nesse instante aqui, o vetor velocidade vai ser assim. Nesse instante aqui, o vetor velocidade vai ser assim. Ok? A velocidade é assim que funciona. Vamos ver agora a aceleração. Pessoal, a aceleração, de novo, raio R aqui. A aceleração, ela tem duas componentes. Ela tem a componente tangencial, então vai ter aqui a aceleração tangencial. Então você pode ver que a aceleração, ela tem a mesma direção da velocidade. Então, no caso, a velocidade ou vai ser para cá ou vai ser para cá. Vai depender do movimento. Ele pode estar freando com essa aceleração aqui, mas pode estar acelerando também. Então, nesse caso, eu vou desenhar a velocidade aqui também assim, ó. Ok? Então, essa é a componente tangencial da aceleração. Ela é tangente à trajetória, perfeito? Ela é sempre tem esse mesmo comportamento que a velocidade. E tem a aceleração centrípeta. Por que centrípeta? Porque ela sempre aponta para o centro da circunferência. Perfeito? Essa é a aceleração centrípeta. Perfeito? E aí vocês viram naquele desenho do slide que a aceleração é um vetor meio torto, assim. Justamente por causa dessas duas componentes. Na hora de somar, a gente faz aquela soma gráfica. Faz a regra do paralelogramo aqui, ó. Esse vai ser o vetor aceleração, no caso. Aceleração total. A aceleração, ela sempre vai ser a soma da centrípeta mais a soma da tangencial. No movimento circular, a gente pode ou não ter aceleração tangencial, ok? Então, a gente pode ter aqui, ó, no movimento circular, movimento circular, o que acontece? A aceleração tangencial pode ser zero. A aceleração centrípeta nunca será zero. Nunca será zero. Perfeito? Por quê? Porque a aceleração centrípeta, ela que caracteriza o movimento circular. Se tem movimento circular, mesmo que seja uniforme, então velocidade, módulo da velocidade é constante, sempre vai ter aceleração centrípeta. O que vai mudar o módulo da velocidade é a aceleração tangencial, não é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela vai garantir que o movimento circular exista. Ela que fica puxando o nosso corpo para o centro. Então ele faz essa curva. Porque se não tiver aceleração centrípeta, o que acontece é isso aqui, ó. Imaginem que a gente tem um planeta, um Sol aqui, e um planeta orbitando esse Sol. Então, a gente tem o nosso planetinha aqui orbitando o Sol. O que acontece? Ele tem aceleração centrípeta aqui. Ok? Porque ela que permite que o movimento circular exista, que ele ocorra. Se a aceleração centrípeta acabar, então finge que esse Sol desaparece, então não vai ter mais a gravidade puxando esse cara. Não vai ter mais aceleração centrípeta. Ele não vai mais fazer o movimento circular. O que vai acontecer? Ele vai sair pela tangente. Então o nosso corpo ele vai sair por aqui, ó. Vai executar essa trajetória. Depois aqui, depois aqui. Porque não vai ter mais movimento circular. Para ter movimento circular, precisa ter aceleração centrípeta. Ela não tem nada a ver com a variação do módulo da velocidade. Quem manda nisso é a tangencial, não a centrípeta. Beleza? Então nunca será zero no movimento circular. Beleza. Vamos voltar para o slide.
e continuar. Movimento circular uniforme. É um novo tipo de movimento. Até agora a gente estudou movimentos retilíneos, ok? O movimento circular não tem muito segredo. Em várias coisas ele é parecido com o retilíneo. Ele é análogo ao movimento retilíneo uniforme estudado anteriormente. Tem aceleração tangencial nula e velocidade constante. Então, no movimento retilíneo uniforme, que a gente estudou na primeira aula, qual que era a característica? A aceleração é zero e a velocidade é constante. Ok. No movimento circular uniforme, a gente vai ter características semelhantes. Por quê? Porque o módulo da velocidade é constante. Então, o módulo do vetor velocidade ele vai ser sempre constante. E a aceleração tangencial é nula. Porque vocês lembram, quem manda na variação do módulo da velocidade é a aceleração tangencial, não a centrípeta. Então vocês observem que no movimento circular uniforme apenas a aceleração tangencial é nula. A aceleração centrípeta, que o módulo dela é v² sobre r, não é nula, perfeito? Por isso que existe movimento circular. Se não tivesse aceleração centrípeta, não existiria movimento circular, ok? Período e frequência. Como a gente vai tratar de movimento circular, que é um movimento periódico, a gente vai precisar introduzir esses novos caras, que são período e frequência. Você já deve ter ouvido principalmente a palavra frequência no dia a dia, aí, né? Então, seja na rádio, seja em qualquer outra coisa, você escuta essa palavra, frequência. O que ela quer dizer? Vamos ver. Período. Período corresponde ao tempo necessário para o móvel realizar uma volta completa. Então, você imagina, a gente tem a nossa circunferência, pode ser um corredor, qualquer coisa. Vamos ficar com o exemplo do corredor, que é bom. A gente tem uma pista circular e o nosso corredor fica dando voltas nela. O período desse movimento ele corresponde ao tempo necessário para o móvel realizar uma volta completa. Ou seja, se o meu corredor demorou 20 segundos para dar uma volta, o período desse movimento é de 20 segundos. Perfeito? Muito simples, né? A frequência é o contrário. Frequência é o número de voltas realizadas por unidade de tempo, ok? Então, se a gente tem o nosso corredor, em 20 segundos ele dá uma volta, mas eu quero saber qual fração de volta que ele dá em 1 segundo, ok? Então, a unidade que relaciona um com o outro é frequência é igual a 1 sobre período. Ou seja, no exemplo do nosso corredor, que ele dava uma volta em 20 segundos, esse é o nosso período, a frequência é 1 sobre 20. Perfeito? Então, a frequência não necessariamente ela vai ser um número inteiro ou vai ser um número maior que 1, por exemplo. Então, o período costuma ser um número maior que 1, mas também não é obrigado, ok? Mas tenham isso em mente. Frequência é o número de voltas ou número de oscilações realizados por unidade de tempo. E o período corresponde ao tempo necessário para o móvel realizar uma volta completa, ou o tempo necessário para o meu sistema físico realizar uma oscilação. Perfeito? Eu vou ficando por aqui para tomar uma aguinha e a gente volta daqui a um pouquinho. Beleza?